Acessou ok? Ok. Então valeu, acessou? Olha só, galerinha, eu vou fazer uma correção da lista, tá? A lista que valia aí 4 pontos de equações do segundo grau, tá? Então a primeira questão ela é: quais as raízes da equação x² mais 5x igual a zero? Bom, galera, nós vimos que a equação de segundo grau ela pode ser resolvida de várias formas, né? Sendo que a fórmula de Bhaskara, que é a forma resolutiva da equação de segundo grau, ela serve para toda equação do segundo grau. Qualquer uma equação de segundo grau você consegue resolver ela, tá? Isso daqui é uma equação incompleta. Isso aqui é uma equação incompleta, que a gente sabe que a equação de segundo grau ela é sempre desse tipo aqui. Essa aqui é a fórmula geral da equação do segundo grau. Aqui você tem o A igual a 1, o B igual a 5 e o C igual a 0. Você pode utilizar a forma resolutiva tal, mas eu não vou fazer assim. Porque como que ela é incompleta, eu posso também fazer ela de uma forma mais rápida. Por exemplo, eu posso utilizar o fator comum. Se eu pego aqui x² mais 5x igual a 0, se eu utilizar o fator comum, eu tenho x como fator comum. x² dividido por x é x, 5x dividido por x dá 5, igual a 0. E aqui você tem x igual a 0, ou x mais 5 igual a 0, x igual a menos 5. Então a solução ou raízes da equação, tá, é menos 5 e 0. Então essas são as raízes da equação da primeira questão. Na segunda questão, ele diz assim: se do quadrado de um número subtrairmos 7, o resto será 42. Qual é esse número? Então, presta atenção aqui. Primeiro vamos armar esse probleminha, que ele diz: se de um quadrado de um número, como que eu posso representar o quadrado de um número? Se eu não conheço ele, x ao quadrado, y ao quadrado, a ao quadrado, coloquei x ao quadrado, certo? Se de um quadrado de um número subtraímos 7, o resto, então isso aqui vai ser igual a 42. Então novamente nós caímos numa equação do segundo grau incompleta. Nesse daqui você tem, ó, só para a gente treinar um pouco, o A igual a 1, aqui o B é 0, e aqui o C, no caso, ó, porque se eu jogar esse cara para cá, ele vem como menos 40, ele vai ficar menos 49 aqui, né? Então o C seria menos 49, tá? Então vamos lá, incompleta. Então nesse caso aqui eu vou resolver da seguinte maneira, ó, x ao quadrado é igual a 42 mais 7. Igual a equação do primeiro grau, como a gente resolvia, quem é x de um lado, quem não é do outro. Então x ao quadrado é igual a 49, então x é igual mais ou menos raiz de 49, então x é igual a mais ou menos 7. Então quais são os números que elevado ao quadrado menos 7 é igual a 42? Pode ser tanto mais 7 ou também menos 7, tá? Nesse caso aqui, não esqueça que o inverso da potência é raiz, e a novidade é, se ele não indicar que é positivo ou é negativo, algo assim, mais ou menos você coloca aí. Então vamos para a questão 3. A questão 3... A questão 3, ele te dá um retângulo, tentar fazer menorzinho um pouquinho, com as dimensões x mais 3 centímetros e o outro x menos 3 centímetros. É isso? X mais 3, x menos 3. É. Então vamos lá, ó. Sabendo que a área do retângulo abaixo é 16 centímetros quadrados, ele está falando que a área aqui é 16 centímetros quadrados, quais são as suas medidas? Então, quais são, né, no caso, a base, né, e a altura? Então, vamos lá. A gente sabe que a forma da área de um quadrado é a base vezes a altura. Então, eu posso dizer x mais 3 vezes x menos 3 é igual a 16. Agora, se a gente retornar lá no 8º ano,
a gente vai ver que isso aqui é o quê? É um produto da soma pela diferença de dois termos. E o que quer dizer o produto da soma pela diferença de dois termos? Né? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. No caso aqui vai ser igual a 16. Ah, mas eu não lembro disso. Não tem problema, você faz x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3x, 3 vezes x mais 3x. Então você vai ver que os 3x e o menos 3x some, né? E 3 vezes menos 3, menos 9. Então já fiz direto aí. Quem é x de um lado, quem não é do outro. X ao quadrado é igual a 16 mais 9. X ao quadrado é igual a 25. Portanto, x é igual mais ou menos raiz de 25. O x vai ser mais ou menos 5. Mais ou menos 5. Mas aí, galera, a gente tem que se ligar no seguinte. Ele está falando de... Ele quer saber o comprimento e a altura. Se eu falar de comprimento e altura, fica estranho eu falar de um comprimento negativo, não fica? Então, presta atenção. Se você coloca um menos 5 aqui, menos 5 menos 3 dá menos 8. Não ia ter uma altura menos 8. Muito estranho. Então, nesse caso, eu vou considerar apenas o x valendo 5. Então, como que a gente está falando, né? Porque quando ele pede as raízes da equação, né, normalmente seria mais ou menos 5, tranquilamente. Mas nesse caso, como que ele está querendo medida, a gente desconsidera o negativo e trabalha apenas com o positivo. Então você vai vendo aqui, ó, substituindo, eu tenho aqui, ó, x mais 3, né? Se o x vale 5, 5 mais 3 vai dar 8 centímetros. E aqui, ó, x menos 3. Então, 5 menos 3 vai dar 2 centímetros. Então, as dimensões desse retângulo seria de 8 centímetros e 2 centímetros, né? 8 vezes 2, 16 centímetros quadrados. Então, fique esperto nisso aí, galera. Então, se ele fala simplesmente das raízes, seria mais ou menos 5. Mas quando ele dá alguma situação onde o negativo fica estranho você falar, quando, por exemplo, altura, base, negativa, fica complicado. Então você considera apenas o positivo, tá? Então vamos lá, vamos fazer mais uma, depois eu vou parar esse vídeo e vou fazer mais uma aí. Vou fazer a questão 4. A questão 4. Aqui, questão 4. Qual é a maior raiz da equação 5x ao quadrado mais 3x igual a 0? Então, nesse caso também caímos com equações incompletas, tá? Assessor, e o tempo? Tá finalizando? Tá. Então, galera, olha só, eu vou finalizar aqui, depois eu continuo na 4. Valeu, galera, valeu! Fui!